Hoje estamos recebendo aqui pastor Adilson Leonardo, da Igreja Assembleia de Deus do município de Salete. O pastor Adilson que está deixando Salete, pastor Adilson. Esta é a informação, seja bem-vindo. Marcos, que bom fazer parte aqui dessa linda, maravilhosa estúdio. Coisa boa, Marcos. Aos pouquinhos nós estamos deixando em dia. Marcos, muito bom, parabéns. Marcos, nós chegamos aqui dia 18 de abril de 2018. Chegamos na cidade de Salete, Sim. Cidade maravilhosa, povo querido, e a gente veio com uma missão. E essa missão é mostrar para o povo saletense que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja de porta aberta, é uma igreja que sai de dentro para fora. Sim. E a sociedade precisava saber, entender o relevante trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Porque, às vezes, quem não conhece a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eles imaginam que é só ali dentro de quatro paredes. Não, nós temos o nosso povo inteligente, sábio. Sim. E nós viemos para dar esse segmento e dizer para o povo saletense que a igreja em si era sai para fora e abraça o povo. Ô pastor, como eu falo assim, para o pastor vir para Salete, como é que funciona? É o pastor que escolhe ou há uma determinação? Marcos, nós temos a nossa CIADESP. A nossa CIADESP é a diretoria da Convenção Catarinense Sudoeste do Paraná. Ela é composta por membros. Sim. E aí nós temos 343 sedes no estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Olha só. E aí houve uma necessidade de nós vir para o município de Salete. E a Convenção Catarinense das Assembleias de Deus, liderada pelo pastor Nilton dos Santos e o vice-pastor Sérgio Melfior, eles têm uma reunião semanalmente. E nessa reunião eles tratam assuntos concernentes a Igreja Assembleia de Deus no estado catarinense do oeste do Paraná. E eles acharam, nas suas reuniões, que eu seria o homem ideal para assumir o município de Salete. Uma missão dura, né? A gente chegou aqui na cidade, então a gente não conhecia ninguém, mas nós viemos aqui e trabalhamos, e ainda estamos trabalhando até o presente momento. Sim. E Deus iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos mostrar à sociedade que a igreja é uma igreja que evangeliza. Sim. Que além de evangelizar, ela também tem as suas ações referente cesta básica, alimento, remédio, móveis. E a nossa convenção catarinense, ela disse, o pastor Adilson é o homem. Ô pastor, e qual que foi a principal linha de trabalho durante esse período em Salete, do pastor Adilson? A nossa visão nesse trabalho no município de Salete foi a evangelização, a reestruturação e manter uma paz e uma harmonia com a sociedade. Nós, em si, Marcos, nós somos uma igreja da paz. Uhum. E nós queremos promover a paz. Sim. E o maior foco meu, aqui, nós, junto com a nossa diretoria, até eu quero aqui cumprimentar a nossa diretoria, né, que é evangelista José Rengios, Antônio Sideli, Hélio Pedroso, Osiel Alves dos Santos, e o secretário John Wesley, né, a secretária Edilene Bernardo Leonardo, e os demais membros, que nós somos de membro, por exemplo, do Conselho Fiscal, o Fredolino, o Arlindo e o Matheus. Sim. Né, eles fazem parte do conselho. Então, qual o nosso objetivo? É vir aqui para a cidade reestruturar. O templo já estava construindo, mas Sim. ele faltava ser terminado, porque a igreja ela começou a construção em 2002. E nós inauguramos agora o ano passado. Olha só. Depois de 20 anos. E aí nós fizemos todo aquele trabalho de construção, acabamento, casa pastoral, Sim. né? E depois disso tudo,
a gente fazer os nossos cultos evangelísticos que a gente está fazendo e ajudando o povo. O pastor disse que houve uma reformulação, eu falo uma reforma e uma adaptação por parte do pastor, quando o pastor veio. Sim, sim, foi uma... Primeiro foi a adaptação, né? A gente conseguiu, Sim. porque o povo nos abraçou. O povo de Salete não tem explicação. Mas o pastor ajudava, eu passava ali, o pastor estava junto ali com os pedreiros, ajudando. Marcos, nós somos valentes. Nós pegamos na massa. Olha só. Você sabe que quando está o pastor presente, não é que não precisa estar o pastor ali, não. Sim. Não tem necessidade, porque os profissionais, eles trabalham normal. Mas quando o pastor está presente, dá mais ânimo, dá mais coragem, trabalhamos com mais alegria e botamos a mão na massa mesmo, Marcos. Em diversos segmentos ali, colocamos a mão. E esse objetivo do pastor de reformular, né, de fazer toda essa transformação, foi possível? Hoje, como é que está toda essa estrutura, Foi pastor? possível, Marco, foi possível. Hoje a nossa igreja ela está praticamente na área da construção terminado, casa pastoral terminado, nossas contas estão em dia na Receita Federal, estadual, está em ordem, está redondinho hoje a cidade de Salete. Nós estamos de cabeça erguida na cidade, tranquilo, e eu saio daqui com uma missão cumprida. Sim. Primeiro passo é fazer aquilo que a gente gosta, construção. Depois da construção, uma reestruturação. Sim. Depois uma harmonia com a cidade, com a sociedade catarinense. Catarinense quer dizer, Sim. saletense. E não seja de ser catarinense também, né? Porque muitos aqui acabam vindo, saindo, E né? se tornam catarinenses. Sim. Então, Marco, eu na minha concepção, eu saio daqui com missão cumprida. Sim. Porque a igreja em si, ela sempre caminhou com os pés dela. Sempre, porque quem comanda ela é Deus. Sim. Nós apenas estamos numa direção do Espírito Santo. Mas a gente foi útil nesse negócio. O que mais marcou neste período todo em Salete para o pastor Adilson? O que mais marcou a minha vida aqui em Salete são a conversão de pessoas. Chegou pessoas na igreja, Marcos, dizendo assim: pastor, eu não tenho mais prazer de viver. Pastor, eu vou tirar minha vida. Pastor, eu vou dar um cabo na minha vida. E muitas dessas pessoas, nós sentamos juntos, conversamos, oramos, fizemos a leitura da Bíblia e depois passou pelo conselho pastoral. E hoje, Marcos, pela glória do Senhor Deus que vive e reina para todo sempre, congrega conosco, estão felizes, tenho família. Hoje a sociedade, ela recebe bem esse cidadão ou essa cidadã, porque hoje você olhou e vai dizer, não acredito que é aquele cidadão. Hoje a história é outra, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, Marcos, há uma transformação. Sim. E essa transformação sai de dentro para fora. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então, o segredo e a maior alegria de um pastor é quando nós vemos uma mudança de vida. Quando há uma mudança de vida, quando aquela família, você chega lá na casa dela, bem-vindo, pastor, vem tomar um café conosco. O atendimento não é, então, somente na igreja. O pastor vai nas residências. Não, Marcos. Pouco eu faço atendimento na igreja. Olha. O meu atendimento é nas casas, porque é lá nas casas que eles abrem o coração pra gente, sentemos com a família, tomemos aquele cafezinho, trocamos uma ideia e depois nós demos um discipulado. Sim. Na igreja eu atendo bastante pessoas, mas o que eu mais gosto é de estar no lar, junto com toda a família, e aí nós começamos a conversar, a trocar ideias, a aconselhar. E, Marcos, é coisa mais linda, é quando tu encontra uma pessoa na cidade, mesmo não sendo evangélica. Pastor, aquele teu abraço, aquela visita que você fez na minha casa, pastor, mudou a história da minha vida. E fatos também aqui, Marcos, que nós fomos muitas vezes em casa de pessoas doentes, enfermos. O médico faz aquilo que é possível dentro da medicina. Mas tem um Deus que faz além da medicina. E aí pessoas que estavam com
Dizer assim, pastor, já estou com o passaporte pronto para ir embora dessa terra. Não há mais solução. Digo, calma aí, vamos orar ao Senhor. E nós caímos na oração, a igreja de Salete, que é a igreja de Salete, a Assembleia de Deus, ela tem um momento de orações, um momento de leitura. E nessa oração, o que nós oramos? Nós oramos por você, que essa rádio cada vez fica mais espaçosa. Sim. Oramos pela Rode, pela Secamac, pelas empresas, pelos microempresários, pelas as pessoas que produzem na nossa cidade, pelo nosso povo saletense. Sim. Nós clamamos a Deus pela saúde do nosso povo. Essa é a missão da igreja. Então, o que mais marcou na minha vida foi a transformação de vida. Vidas arruinadas pelo mundo e decepcionadas e com desejo de não mais viver. Hoje essa pessoa você encosta e diz, pastor, eu sou feliz porque Jesus mudou a minha vida. Sim. Pastor, houve uma adesão neste período do pastor, aumentou o número de fiéis na igreja? Sim, com certeza. Esse é um trabalho também que é desenvolvido para aumentar? É um trabalho desenvolvido. A gente chegou aqui, aumentou praticamente quase 3 vezes mais o número de evangélicos, né? Porque nosso trabalho, Marcos, não é esperar o povo na igreja, é a igreja ir atrás do povo. Sim. Entende? Então, por exemplo, nós tivemos algum evento ali na praça pública. Nós trouxemos alguns pregadores, algumas pessoas, e o povo começou a entender e ter uma visão e dizer, agora eu entendo o que é uma igreja. Porque às vezes o povo está vendo, mas igreja, Assembleia de Deus, o que é isso? Será que não é uma igreja radical? Sim. Será que não é uma igreja complicada? Não, quando o povo começou a conhecer a igreja através do pastor, que eu sou muito dado com a sociedade. Até, sim, Marcos, eu estou saindo aí para convidar alguns empresários, a sociedade, derramo lágrimas. Eu nunca imaginei que uma pessoa que não congrega com a gente na igreja, mas é amigo da gente, pastor, e começa a derramar lágrimas. Aí eu estava falando para minha esposa, eu disse, Rebeca, puxa, eu não sabia que eu era tão querido desse povo. É pelo trabalho que a gente desenvolve. Sim. Porque o segredo aqui, Marcos, é a paz. Sim. Eu tenho que promover a paz. E nos últimos tempos o pastor vê que isso acabou mudando essa, a gente pode falar até a radicalização que era entre religião? Quebrou esse elo. Quebrou esse elo. Por quê? Porque a sociedade começou a entender que a igreja é uma igreja de adoração. Sim. É uma igreja que não tem preconceito. Sim. Né? Quebrou esse preconceito. Por quê? Porque a igreja abriu as portas e disse para a sociedade, vem conosco, que nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. Como é que o pastor analisa a fé das pessoas na atualidade? O mundo da tecnologia, o mundo virtual, e como é que está a fé na atualidade? Marcos, a fé na atualidade, o que eu analiso é o seguinte, você sabe que nós precisamos de uma leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem que ser a leitura, é o manual nosso. O manual é o farol de Deus para a humanidade. Quando o cristão, ou o indivíduo, começa a ler a Bíblia, começa a ter uma devoção com Deus nas orações, nada impede aquela adoração com Deus, aquela intimidade com Deus. Agora, o que a gente não pode, Marcos, é se afastar de Deus, se afastar das coisas espirituais, deixar as coisas de lado. A gente não pode, porque se a gente ficar muito na comunicação, muito tempo no celular, você começa a desvirtuar. E aí, a partir desse momento, a tua fé começa a se afastar. Sim. E quando começa a se afastar, Marco, isso é perigoso. A gente não pode perder aquele conteúdo, aquele desejo de servir ao Senhor. Agora, o que eu vejo hoje é que a sociedade está um pouco distante de Deus. Sim. A sociedade está muito distante, a gente observa que o povo parece que não tem mais aquela intimidade. Parece que estão desligando, parece que estão vivendo, Marcos, no mundo virtual. Sim. Esse mundo virtual é perigoso. Nós temos que viver de realidade, nós temos que viver de momentos e nós não podemos. Então, há uma preocupação, sim, Marcos, há uma preocupação muito grande, porque a fé de muitos estão sendo abalado ou abalada por muitas informações que não é verdadeira. E há essa diferença bastante grande do momento que a pessoa vai na igreja
para aquele momento que só acompanha na questão virtual. E isso, com certeza. O corpo presente na igreja é muito mais importante porque ele está ouvindo a palavra. Ele está desenvolvendo dentro dele aquilo que nós estamos ensinando. Sim. O virtual, isso preocupa. Por que preocupa? Porque você não sabe quem está falando lá do outro lado da linha. Aqui você está conhecendo um pastor de rosto a rosto, sim, de olho a olho, vendo o comportamento, porque se a gente for um pastor de exemplo, eu tenho procurado aqui na Sociedade de Salete, em todas as áreas que repartições, não só aqui, mas no todo o estado, ou até no Brasil, eu tenho procurado dar bom exemplo. E quando a gente passa na cidade, dizer, aquele ali é um pastor, aquele ali é um homem fiel. Então, isso é muito importante. Agora, o mundo virtual, isso preocupa todos os líderes religiosos. Sim. Porque quando começa a entrar no mundo virtual, isso cria uma luz maravilha. Opa! Porque a pessoa começa a perder o temor. Quando você começa a ficar cauterizado, a mente começa a ficar cauterizado, que tudo vale, complica. Tem limites. Sim. Ô pastor, e para ingressar, a pessoa que quer ingressar, há algumas regras na igreja? Marcos, o primeiro passo que quando ele vem na igreja, ele vai conhecer a palavra do Senhor. Depois que ele conhecer a palavra do Senhor, nós perguntamos se ele quer aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Ele diz, eu quero. E aí nós começamos a dar assistência na casa, ou ele vem até a repartição da igreja, e aí nós começamos a ensinar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque a palavra é que transforma. Sim. Não é o costume, não, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o mundo, e nós ensinamos a palavra, e aí ele vai entendendo que ele precisa tirar muitas coisas que às vezes impedem a caminhada dele na terra. Sim. Pastor, e para onde que o pastor vai? Marcos... Já tem destino? Marcos, na verdade, eu confesso para ti que eu estou com o coração partido, porque a gente morou, ou está morando em Salete até dia 10 agora, até no próximo sábado. Sim. Numa cidade que é uma cidade fantástica, Marcos. Uma cidade que o povo é acolhedor. O povo aceitou a gente. O povo trata a gente como gente. Isso é o mais importante, Marcos. E aí, houve uma missão para mim de atender a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Agrolândia. Eu até já assumi, dia 4, domingo passado, assumi a igreja, e eles estão me aguardando lá. Sim. Mas eu passo o bastão da minha responsabilidade, dia 10, agora para o pastor Gilberto Chaves, que é um homem idôneo, sábio, e foi escolhido a dedo. Sim. Para estar aqui, para dar continuidade. E ele vem de onde? Ele está vindo de Serra Alta. Serra Alta. Serra Alta. Tem 48 anos. Sim. E uma família bem estruturada. Aí o pastor fala passar o bastão. Há uma programação, há uma solenidade também, pastor? Sim, como que vai ser? Nesse dia tem várias autoridades convidadas, a cidade está convidada. Sim. E aí nós temos o nosso presidente da nossa convenção catarinense do Oeste Paraná, que é o pastor Nilton, ou ele designa alguém, e aí tem a cerimônia de passe, quer dizer, passar o bastão, quer dizer, passar a responsabilidade da igreja, e aí temos a ata, temos o edital. Sim. Temos as considerações do departamento, porque na igreja ela trabalha com criança, trabalha com adolescente, trabalha com jovens, trabalha com senhoras e trabalha com senhores. Sim. E tem esses e também departamento missionário, que o nosso departamento missionário ajuda. É o pastor Gustavo que está no Quênia. Nós temos lá 500 crianças que estão abandonadas, mas sendo atendido pelo pastor Gustavo. Sim. Então nós mandamos todo mês uma remessa, né? E também outros campos que são carentes. Só para você ter uma ideia, Marcos,
nessas enchentes que aconteceu, a cidade de Salete socorreu algumas pessoas no município de Rio do Oeste, com geladeira, com cama, com máquina de lavar, com ferro, com lâmpadas, com roupas, com alimento. Então, a igreja em si, esses departamentos, que se chama departamento social, ela atende essas carências, que é a necessidade. E aí tem essa programação da posse do pastor, e no dia o pastor vai conhecendo aqueles que ele vai liderar. É uma organização muito bem montada. E aí o pastor Adilson vai para a Agrolândia. Há possibilidade, depois de um período lá, retornar para o município de Salete? Marcos. Sim, sem dúvida. Se o povo de Salete um dia precisar do pastor Adilson, mas desde que a convenção catarinense dizer assim, pastor Adilson volta para a cidade de Salete, eu volto sem qualquer dificuldade. Até porque aqui a gente deixou um bom rastro e eu volto. Sim. Tudo depende da convenção. Sim. Ela que determina. Como que é o dia a dia de um pastor? Marcos, o dia a dia do pastor começa de manhã. A primeira coisa que ele tem que falar é dizer bom dia, Espírito Santo. Deus, me ajuda nesta caminhada. Sim. E depois a gente começa as atividades. Visitas, pagamentos de contas, conselhos pastoral. E depois tem algumas repartições na cidade que a gente também ajuda voluntariamente. Né? Eu posso citar Sim. como hospital. Sim. Eu sou vice... Muito ativo, pastor. Isso, eu sou o vice-presidente da dona Ladir Cobello. Quero mandar aqui um abraço a todos os funcionários do hospital, toda a diretoria composta, seu Merentino. É um grande abraço a toda a nossa diretoria do hospital, que é demais. Foi uma experiência importante para o pastor? Muito importante. Eu me apaixonei por esse trabalho voluntário, Marcos. Sim. Porque isso fez eu crescer, me fez amadurecer, me fez entender como é gostoso prestar serviço à comunidade da maneira gratuitamente, mas ser útil. Sim. Isso é importante. E também da PAI, eu quero aqui também mandar um grande abraço à Diana, que é a presidente, e os demais membros da PAI. Eu faço parte do conselho administrativo, né? Olha só. Então a gente está ali também fazendo parte naquilo que a gente pode ajudar. Né? E a gente sabe, né? Tanto no hospital quanto da PAI, são muitas as ações, né, pastor? A PAI é um serviço voluntário, os colaboradores que trabalham ali voluntariamente, é importante, eles desenvolvem trabalho, eles buscam recurso, eles procuram de todas as formas dar o melhor para os alunos da PAI. E no hospital também, o melhor, porque o hospital atende a cidade. Ela atende, ela está de portas abertas. Sim. E ela tem que procurar o hospital de todas as formas, dar o melhor para o nosso povo saletense. O que mais chama atenção, ou o que mais chamou atenção do pastor nesse período aí que estava presente no hospital, participando das ações lá, pastor? O que mais me chamou a atenção é a transformação do hospital. O hospital hoje ele tem um raio-x, ele tem uma equipe excelente de médicos e médicas, enfermeiros, funcionários. O telhado do hospital, Sim. Ali o aeroponto, Sim. Isso ali, que é um sonho da nossa presidenta Nadir Cobelli. O hospital nosso hoje, Marcos, é o hospital mais organizado que nós temos na nossa região. Toda a documentação que um hospital deve ter, o hospital Santa Terezinha do município de Salete tem. Então o que me chama a atenção é a maneira como o hospital atende a comunidade. Sim. Ela não deixa a comunidade esperando. E não importa o horário, né? Não importa o horário, está de portas abertas. Sim. Então, o que me chama a atenção no hospital é o método de trabalho. Ou seja, nós estamos ali, a presidente Nadir Cobelli e os enfermeiros, os médicos, dizendo que nós estamos aqui para der o que vier. Sim. E eles são muito demais. E aí a alteração, pastor, há um substituto do pastor? No hospital não, Marcos. Eu vou continuar aqui no hospital. É porque está próximo, né? Está próximo, é 60 quilômetros. Marcos, eu vou continuar no hospital, né?
como sendo vice, vou continuar na PAI, até porque eu tinha uma casa na cidade de Brusque, Sim. e eu vendi e comprei aqui um apartamentozinho. Então eu sou cidadão saletense. E depois, Marco, nós estamos felizes também, Sim. porque nós temos 2 vereadores que congregam conosco na igreja, que é o Eduardo, Sim. e Eduardo o Beto Weber, Lopes, e o Betão. O Betão assumiu agora. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Ontem foi a Sim. primeira sessão dele. Sim. E nós ficamos muito felizes. O Marcos também, eu quero aproveitar o ensejo também, agradecer a prefeita. Sim. Prefeita Solange, conhecido como Chica, tem feito um trabalho extraordinário na cidade, a transformação da cidade. Né? Outro dia eu vi o seu Luiz aqui, que é o esposo dela. Seu Luiz, um grande abraço aí, amigão. Ele falou que quando a prefeita assumiu a prefeitura, também veio renovação, tanto na igreja Assembleia como na Católica. Sim. Eu escutei Na própria polícia. na própria polícia. Falar nisso, quero mandar um grande abraço para o comandante da polícia e também na pessoa da Polícia Civil, César, grande Sim. amigo, irmão em Cristo. Mas a nossa cidade hoje está de parabéns, Marco. Nossos vereadores também, não temos o que falar. Então eu quero aqui agradecer os vereadores da cidade de Salete, agradecer a prefeita, agradecer o vice-prefeito Tadeu e também, Marcos, a Soleni. Soleni é uma pessoa querida, recebe a gente com o maior carinho, ali secretária, né? Sim. E também todos os secretárias da administração ali, da Chica ali, da saúde, da educação. Sim. Eu estou aqui, eu quero agradecer de todo o meu coração pelo método e pelo carinho que eles atendem a gente. Quando a gente faz culto ali na praça, que é final do ano, eles estão à disposição. Os funcionários da prefeitura, né, a polícia militar, né, o Pedroso também, que é um Sim, grande amigo, sim, sim. o nosso comandante e os demais da repartição e toda a sociedade saletense. O pastor que é muito ativo, eu falo que tem um grande conhecimento na esfera política. O pastor já pensou em ingressar na política? Ou talvez quando voltar para Salete, ingressar na política aqui em Salete? Marcos, eu já fui convidado, desde todos os lugares que eu passei, eles me convidaram. Teve região que foi em Dayal que me convidaram para ser vice-prefeito. Sim. E eu não quis, e o que foi no meu lugar ficou vice. Na cidade de Joinville me convidaram para ser vereador. Na cidade de Brusque também. Na cidade de Garuva também. E, Marcos, eu penso assim, eu gosto de estar junto com os políticos, dando a minha opinião, Sim, participando. Mas eu acho que eu não estou preparado ainda para ser um político, porque o meu jeito de trabalhar é um jeito diferente. Sim. E talvez eu acho que eu não seria o homem da política, eu acho que eu seria o homem como pastor mesmo. Sim. E aí se fosse ingressar na política, teria que sair como pastor ou poderia continuar? Não, Marco, poderia continuar? não, eu posso continuar, posso pedir licença. Sim. E aí eu posso se me candidatar a qualquer repartição. Mas eu vou te dizer, Pedro, eu não descarto, porque eu vou vir morar em Salete ainda. O pastor tem eu falo assim, não talvez intenção, mas um desejo de um dia poder estar participando como político. Quem sabe, Marcos? Quem sabe, né? Eu vou dizer, quem sabe um dia eu posso voltar para vir para Salete. Sim. E quem sabe, se eu for útil à sociedade, se os cidadãos saletenses achar por bem de ter o Adilson Leonardo que fazer parte da história na política, eu posso colocar o meu nome à disposição. E como o pastor citou, há 2 representantes, que é o vereador Beto, que é o presidente da Câmara, e o vereador Eduardo, que há um apoio também da igreja. Sim, Marco, nós demos todo o apoio a esses 2 vereadores, né? E estamos orando por eles, para eles que façam uma boa gestão. Mesmo assim, no Conselho Tutelar, nós temos uma que é a Rosemary Martins, Sim. né, que está fazendo um ótimo trabalho aqui. Eu quero mandar aqui um abraço a todas as conselheiras tutelares, né, que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Um abraço. E eu falo aqui também, pastor, já aproveitando a oportunidade, que eu acho que é importante, há um olhar, eu falo da própria igreja, na atuação dos vereadores que representam também a igreja? Sim, há uma cobrança, Marcos. Há uma cobrança. Por que há uma cobrança? Porque quem agradece, permanece. Sim. Só que tem que mostrar serviço à sociedade. Ele tem que mostrar serviço à sociedade, porque não adianta a igreja fazer parte, dando nosso apoio, Sim. moral, até o nosso voto, se o vereador não corresponder. Sim. O vereador tem que corresponder.
Tanto O pastor diz andar na linha. andar na linha, andar Na coisa certa. na coisa certa, porque Sim. quando nós elegemos um vereador, a igreja, junto com a sociedade, nós queremos que o vereador produza para a cidade. Sim. Porque o vereador não é o vereador da igreja, é o vereador da comunidade. Sim. Ele tem que atender às repartições, às ruas, fiscalizar, ele tem que fazer o trabalho dele. Então, os nossos dois vereadores, como o Eduardo e também o Roberto Locke, eles têm desenvolvido, têm trabalhado, e eles têm sempre dito, pastor, nós estamos fazendo um grande trabalho. Isso é importante. Então, Sim. a igreja, ela apoia os nossos vereadores, os demais, porque, Marcos, dentro da nossa igreja saiu voto para quase todos os vereadores. Sim. Quase todos os vereadores, né? E Não é exclusivamente só para os dois. não, Marcos. É aberto. É aberto. Sim. É aberto. Nós não temos assim exclusividade, não. Nós apoiamos, eu como pastor, eu apoio. Gente, nossos dois vereadores vão concorrer. Sim. Está na mão de vocês. Vocês é que decidem. Pronto, porque a igreja em si ela não pode fazer política dentro. Sim, sim. De forma alguma. Ela não pode ser um curral eleitoral de forma alguma. A igreja ela deixa livre. Nós apresentamos nomes. Sim. E outra, quando tem eleição, a igreja está aberta para todos eles nos visitar. Outros candidatos acabam visitando. Visitando, Sim. passando um culto conosco. E o papel da igreja é esse. O pastor analisa, eu falo ali na questão do Beto e do Eduardo, há também uma tranquilidade para eles no mandato, com este apoio, este olhar da igreja? Eu sim, Marcos, é uma tranquilidade, até porque a gente observa que são pessoas de exemplo. São pessoas que têm o Eduardo, quanto tempo está na política, nunca se viu uma história de corrupção. Exatamente. Nunca se viu. O Eduardinho é conhecido. Sim. E o Roberto, que é o Beto Locke, que é o Betão, que eu gosto Sim. muito dele, aquele rapaz é como um filho para mim. Ele Segue também, uma mesma linha, né? na mesma linha, Sim. eles têm sido para nós de bênção, de luz. Por quê? Porque eles estão representando todo o povo saletense, mas também estão representando o povo que disse assim, Beto, eu botei meu votinho lá. Eduardinho, eu botei meu votinho lá. Sim. Isso é interessante. Que bom. Ô pastor, agora eu já presenciei, o pastor tem muitos amigos, eu falo na esfera estadual e a nível nacional também na política. Beto, Marcos, Roberto, na verdade, eu sou bem conhecido no Brasil, bem na área política. Né? Eu tenho bastante conhecimento, porque a gente desenvolveu pela carisma da gente, Sim. pela honestidade e pelo método que eu trabalho. Marcos, eu represento a CGADB, que é a Convenção Geral do Brasil. Olha só. Todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus do sul do Brasil eu represento. Todos. Então, a gente representa Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina na CGADB, aonde é a Convenção Geral do nosso Brasil. Então, eu represento. Então, eu sou representante da Comissão Pró-Política da CGADB. Então, a gente tem muitos amigos. E amigos Sim. que podem contribuir, como contribuíram em Salete. O pastor conseguiu, inclusive, emendas parlamentares para Salete. Muitas emendas. Inclusive, agora, Marcos, também eu quero aqui mandar um grande abraço ao Sérgio Soura e também todo o pessoal da ADAS. Nós conseguimos agora, se der tudo certo, está vindo um recurso de R$100 mil Olha só. aqui para fazer parte da ADAS ali, que é o nosso grande evento aqui que mexe com a cidade, né? Sim. Então a gente viajou até lá, conversou com o deputado Marcos da Roça, ele vai destinar essa ajuda aqui também para o nosso município, se der tudo certo, Sim. né? Mas já está na ponta da linha. Eu lembro que esteve aqui também o hoje secretário de Estado, o Kennedy Nunes. Muda alguma coisa, ou mudou alguma coisa de deputado para secretário como pastor? Na verdade, Marcos, o deputado Kennedy hoje, é ex-deputado, ele comanda, ele é presidente do Detran de Santa Sim. Catarina. A nossa relação com ele é normal. Ele está fazendo um trabalho extraordinário no Detran do estado de Santa Catarina. Não é secretário, é diretor, né? É presidente. Presidente, né? Presidente. Ele é o presidente, ele tem o vínculo com a igreja, porque ele é membro da nossa igreja. Sim.
E ele cresceu dentro de Joinville, dentro da política, como vereador, depois foi a estadual e agora correu para senador, fez 400 e poucos mil votos e assim por diante. Mas a relação continua mesmo. Continua mesmo com ele, com a deputada Giovana de Sá, eu ia até mencionar, com Marcos Rosa, com o deputado Ismael, e outros como Gessé Lopes, como Napoleão Bernardes, que é um amigo pessoal meu. Ele disse, pastor, eu vou mandar um recurso para a Salete. Eu digo, eu quero ver, então vai mandar. Então, outros deputados que a gente tem bastante amizade e a gente sempre está lá no ouvido. Gente, não esquece de Salete, a prefeita está batendo aí na porta. Não, pode mandar a prefeita, pode dizer para ela que a porta está aberta. E a Solange, a Chica, é muito carismática. Ô Marcos, parece que ela, quando chega lá, tanto em Brasília como em Florianópolis, ela é tão recebida pela forma. Sim. Olha, encaixou como uma luva. Pena que o mandato dela está encerrando agora esse final de ano, né, Marcos? Sim. Mas ela, quando a deputada Giovana de Sá me liga, disse, pastor, sabe quem esteve aqui? Eu digo, quem? A Chica, prefeita. Pastor, recebi ela com um abraço, pastor. Ela já trouxe um pedido aqui. E aí, pastor? Libera, filha. Libera, vamos ajudar a Salete. Salete, né? Nós estamos lá. Ô pastor, e esse contato, acho que ele é importante, né? Você como liderança, como pastor, acaba, eu acho que sensibilizando também aqueles que aqui estão pedindo voto e depois quando se elegem. Sim, é importante esse fato de a gente ter essa comunicação. Sim. Isso ajuda muito, tanto na sociedade, porque... Por exemplo, quando eles mandam o recurso, eles estão dizendo, eu estou mandando o recurso para a Salete, mas também eu quero ver as urnas de Salete. Sim. Né? E o pastor tem esse papel fundamental também de divulgar esse trabalho, né? Esse trabalho que eles fazem pelo município de Salete. É igual eu conversei com a deputada Giovana ontem, eu queria muito que ela tivesse ideia dessa. Pastor, não posso, pastor, mas eu vou mandar um representante. Então tá bom, deputado, tranquilo. Então, exemplo, quando ela vai à reeleição, esse pastor, tua reeleição tem o teu apoio? Tem meu apoio, tem na sociedade. Sim. E a gente divulga o que ela faz, né? Sim. Porque quem agradece sempre vai continuar. E até porque essa questão do pastor, esse trabalho, não estando político, já contribui muito. Tendo um cargo, eu falo político, seria muito mais, né, pastor? Porque aí você tem um trabalho mais, talvez, direcionado para o município. Sim, Marcos. Se a gente fosse um político, eu acho que a gente podia fazer muito mais, né, Marcos? Sim. Né? Muito mais. Porque a igreja, eu tenho que dar toda a atenção para a igreja. Eu me envolvo muito com a igreja. Sim. Eu durmo respirando igreja e acordo respirando igreja. Porque é uma responsabilidade que eu estou representando uma igreja. Sim. Né? E na área política, a gente também gosta de ajudar. Mas é mais um suporte. Mas é mais um suporte. Mas o meu foco mesmo está dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como o pastor vê 2024? 2024, eu estou vendo um ano, Marcos, que nós precisamos orar muito. Pedir a bênção do nosso Deus. Que as mãos do Todo-Poderoso, Ele possa direcionar o ano de 2024. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e que tenha misericórdia de todos nós. E possamos focar na paz, na alegria, no esforço para que tenhamos um Brasil melhor. E a nossa expectativa é que com a mão do nosso Senhor, com a mão do Todo-Poderoso, a igreja orando, eu sempre tenho essa frase, orando do jeito que está, não fica. Se a igreja orar, se a igreja pedir a graça do Senhor, nós podemos ter um 2024 maravilhoso. Pastor, qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos os fiéis, também para todo o povo de Salete no geral, do pastor Adilson Leonardo? Pastor Adilson Leonardo quer deixar uma mensagem de gratidão. Gratidão significa agradecer a alguém que fez algo por mim, que chama-se Jesus Cristo. E nós, como pessoa, moramos nessa cidade, nós queremos dizer aos nossos fiéis da igreja
que fiquem firmes, que busquem o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto estiver perto. Não desista, porque as barreiras do dia a dia existem. Se não há barreira, não há vitória. E também ao nosso povo saletense, eu quero aqui estender a minha gratidão, desde a criança de colo até o mais em idade, pela recepção, pelo carinho, pelo amor que vocês tiveram comigo, com a minha esposa e com o meu filho John Wesley, que hoje presta serviço. Eu trabalho ali na Secamac, numa empresa muito boa, uma empresa tremenda, que é a Secamac. Ele é engenheiro mecânico, Sim. É projetista, né? Trabalha ali. Então, nós queremos aqui deixar uma mensagem assim, que dizer ao povo saletense, que vocês estão no meu coração. Eu vou sair de Salete por um breve tempo, mas um dia eu vou voltar, porque eu quero morar nessa cidade. E dizer a esse povo, que esse povo é carismático, que esse povo é querido, que esse povo é amado. E a minha palavra é de ordem para todo o povo que vai me ouvir, ter o privilégio de ver esse bate-papo aqui. Levante a cabeça, olhe para o alvo, porque a vitória é nossa, em nome de Cristo Jesus. Pastor, muito obrigado e até breve. Marcos, tu é um amigo. Estamos sempre de portas abertas. Marcos, eu falo aqui contigo quase chorando. Por quê? Porque tu é um amigo também. Sim. Tu abriu as portas. A Rádio 105.9 abriu as portas para a igreja. Sim. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, não só você. Agradecer uma pessoa muito especial, que sempre cuida de mim. Chama-se Dona Rosa. Sim, aquela massagista, vizinha, esposa do seu Ramiro. Sim. E também a você, Marcos, a sua esposa, os seus filhos, e também os meus vizinhos ali, toda a minha vizinhança ali, eu quero agradecer, e também ao nosso povo, e a todo trabalhador dessa cidade. Sim. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e até breve, voltarei, se vocês me aceitarem. Tá bom, com certeza. Muito obrigado, nós queremos agradecer pastor Adilson Leonardo, com a gente aqui na Rádio 105 FM e também na Multiweb TV. Tem mais um podcast, no comando aqui, o Muriel Canaã.